a deputada Gleide Ângelo, ela tá virada nessa quarentena, viu? Trabalhando que só. Inclusive, eu não paro de receber as informações a respeito dos projetos que ela apresentou, que foram aprovados, né? E que estão tendo repercussão e, principalmente, podem ter importantes desdobramentos na vida das pessoas. Um desses projetos, por exemplo, é justamente a Bolsa de Estudo para Mulheres Vítimas de Violência. Vamos chamar, então, a deputada Gleide Ângelo para falar ao vivo com a gente aqui sobre esse assunto e, claro, sobre outros projetos que ela tem conseguido apresentar e aprovar na Assembleia Legislativa, não é? Deputada, bom dia, bem-vinda, obrigada por estar aqui mais uma vez. Bom dia, Isli, bom dia a todo mundo do canal de Isli Viana. Para mim é uma honra, é um prazer, porque informação é poder. Não adianta a gente fazer os projetos se a informação não chega nas pessoas. Então, Pois vocês é. são um canal de informação. Obrigada, Isli, bom dia. Que bom, obrigada, que bom. Estou sabendo que a senhora está virada, né? Cheia de projetos, não para não, é? É porque eu trago o costume dos plantões do DHPP e já não consigo parar. Como eu sempre tive a vida muito corrida, muito agitada, então eu continuo da mesma forma que eu sempre fui. Então, eu estou trabalhando muito e como eu já estou com tempo para pensar, então todo dia é um projeto. Eu tenho 6 projetos novos que já dei entrada, cada dia eu vou divulgando um, porque é muita coisa. E ontem foi, Coisa boa. e ontem, Isla, foi aprovado, tá? Primeira mão aqui, em plenário, o nosso projeto da cultura, onde aumenta de 60% para 80% a destinação dos recursos do Estado e dos municípios para a cultura dos artistas de Pernambuco. Foi aprovado ontem na Assembleia, a primeira votação, vai para a segunda e para a sanção do governador. Para 2021, 80% desses recursos ser para artistas da cultura pernambucana, para todos os eventos. Como assim? Como que esses recursos serão destinados para os artistas? Inclusive os artistas que estão sofrendo bastante nesse período de quarentena, né? Porque não pode se apresentar, quem trabalha nos bastidores não monta palco, não monta luz, não monta som, tem sido difícil, né? Exatamente. Ontem também foi sancionada a lei que vai dar o auxílio emergencial para a cultura. Foi sancionada, isso é o fundo, que existe o Fundo Nacional de Cultura, e 3 bilhões vão ser repassados para que quem está da área de cultura receba 3 passagens de R$ 600. Isso é uma lei Foi federal, uma lei auxílio nacional, né? emergencial. Isso. Certo. O nosso é o seguinte: em Pernambuco tem uma lei que diz que 60% dos recursos que o Estado passa para os municípios eles devem ser gastos para a contratação de artistas da cultura pernambucana, 60%. Mas, Hum, como houve essa pandemia, esse estado de excepcionalidade, os artistas simplesmente, onde eles ganham mais dinheiro? Festas culturais, São sim. João, as festas que não vão ter. Então, por conta disso, o que, é que a gente fez? A gente fez uma alteração nesse projeto para que em 2021, para recompensar a perda desse ano, esse recurso que é de 60% seja 80%. E para qualquer estado de calamidade que venha a ter, se houver para o futuro, sempre seja gasto 80% para o artista da cultura pernambucana. Porque se o estado de Pernambuco não fizer isso, não são os outros estados que vão fazer com nossos artistas. Com Então, certeza. ontem foi aprovado em plenário já na Alep, vai para a segunda votação semana que vem para a sanção do governador, para que em 2021, porque esse ano não vai ter mais, são festas com aglomerações, então tudo indica que não vai haver mais nenhum evento para esse ano para esses artistas. Então, por conta disso, para 2021, para que esses recursos sejam aumentados para 80% para o Estado e para os municípios. É uma forma de recompensar, Ige, a perca desse ano. E é um pessoal que traz tanta alegria, né, para a vida da gente. De um modo geral, quando se fala assim, não, assunto sério, cultura não é importante. Muito pelo contrário. São esses profissionais que são responsáveis por trazer o lazer, o entretenimento, a descontração. E veja, num momento como esse, como a gente está precisando do trabalho dos artistas, né, Gleide? E infelizmente a gente não está podendo usufruir e, consequentemente, eles estão passando por uma dificuldade muito grande, né? Que bom projeto, parabéns. E Estou quem está sabendo também. são eles, Ive. Eles estão fazendo show gratuito para arrecadar alimento, para ajudar a cadeia produtiva, porque o artista não é só aquele que está cantando no palco. Tem toda uma Isso. estrutura por trás, iluminação, montador de palco, tem figurinista, pessoas que dependem desse artista. Então, toda essa cadeia está parada. Então, muitos artistas, a gente vê, tá fazendo shows
para arrecadar dinheiro, para ajudar essas famílias. Então, são trabalhadores que vão ser os últimos a retornar. Os últimos. Com certeza. Então, se não tiver essa ajuda, como é que eles vão sobreviver? Isso é uma profissão que tem que ser vista e respeitada também. As pessoas não podem ver artista como algo, não é o que de menor importância, não, minha gente. Pelo contrário. Artista, a cultura, a raiz, não existe um país sem a cultura. A cultura é a nossa história. A nossa raiz é a nossa cultura. A gente tem que preservar, incentivar e proteger. Que bom, Gleide, que bom. Muito bom saber disso. Outro projeto que eu vi que você também encabeçou foi justamente essa história de bolsa de estudo para mulheres vítimas de violência. Como é que vai funcionar isso? Isla, como eu digo, informação é poder. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora não sabe que existe em Pernambuco um programa chamado Programa de Acesso ao Ensino Superior. Mas existe. E o que é isso? É um programa de bolsas de estudo que, para estudantes de faculdade de universidades públicas, é o seguinte: quem passa no Enem ou no SSA, que é aquele seriado da UPE, que, além de passar nesse Enem, se cursou todo o ensino médio em escola pública e tem renda familiar menor que 3 salários mínimos, essas pessoas, Isle, podem concorrer a essas bolsas de estudo. Hoje elas podem concorrer. Não concorrem porque não conhecem. E que bolsas são essas? São bolsas de manutenção, para que ela banque a sua passagem, a sua alimentação na universidade pública. Porque tem gente que passa e não tem passagem para ir para a universidade. Já vi muito isso. Existe esse programa de bolsas, que ela é de R$ 400, chamada uma bolsa de manutenção. E tem também outra bolsa, que é uma bolsa para apoio à manutenção, de 550. Então, dependendo do valor, da necessidade desse aluno, ele pode receber cumulativamente as duas bolsas e receber R$ 950 durante 2 anos. Isso existe. Isso é uma ajuda Secretaria de Educação, existe o edital, a pessoa se inscreve e concorre a essas bolsas. O que é que a gente está fazendo nesse projeto? A gente sabe que as mulheres vítimas de violência, muitas, não têm formação, não têm a condição, não têm acesso a muita coisa. Por quê? Porque o agressor não deixa. São mulheres que vivem vítimas e da necessidade financeira, dependência financeira do agressor. E se a gente não der esse incentivo, ela não vai sair dessa violência. Então, o que a gente fez nesse projeto? A gente incluiu nesse projeto para quê? Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que tenha medida protetiva, pessoa com deficiência e pessoa com doença grave ou por doença rara, ela tenha um percentual dessas bolsas reservados. Para quê? Elas tenham acesso ao estudo. Agora, elas têm que ter aquelas 3 condições: ter passado no Enem ou no SSA, ter cursado o ensino médio em escola pública e renda familiar menor de 3 salários mínimos, porque são bolsas para pessoas com necessidade, pessoas de baixa renda. Então, o nosso projeto é para que priorize, reserve bolsas também para esse grupo de grupos, que eu digo grupos em vulnerabilidade. Pessoas que precisam desse incentivo para que elas consigam estudar. Porque, além de entrar, você tem outro grande desafio: se manter na universidade. Porque não tem emprego, você está estudando. Muitas vezes você precisa, sim, se bancar nesse período para que você possa terminar o seu curso. Então, nosso projeto é justamente esse. Ele já passou na CCLJ. Quando chegou na comissão de administração, a gente fez um substitutivo para quê? Para explicar o que é doença grave. Para que as pessoas não achem que doença grave é aquela doença contagiosa, que vai contagiar toda a faculdade. Então, a gente precisa esclarecer para que as pessoas que tenham o direito saibam: eu tenho direito, porque eu estou classificada aqui como doença grave, eu estou classificada aqui, eu sofro violência doméstica e familiar. Então, houve esse substitutivo para explicar o que é isso direitinho, para que não cause nenhuma dúvida sobre quem tem direito a essas bolsas e possa ter uma condição mais tranquila de cursar, de fazer sua universidade, para que ela consiga, a mulher, sair do ciclo da violência, uma pessoa com doença grave, até psicologicamente, ela possa... Porque doença grave não quer dizer que você vai morrer, não, gente. Significa que você precisa, sim, lutar muito mais pela tua vida. Então, isso é uma forma até de você ajudar essas pessoas a estudarem, a entrar na universidade e a se manterem nela.
Então, é um projeto eu digo, de inclusão dessas pessoas que precisam desse olhar diferenciado, que são grupos em vulnerabilidade, que é o grupo que eu me preocupo tanto, Iris. Pessoas que se encontram em vulnerabilidades, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Se a gente não fizer mais por essas pessoas, a gente vai ver elas muito mais vítimas, como elas são hoje, dessa violência que é muito cruel, porque elas não têm como, sozinhas, resolver esse problema. Precisa da gente, precisa de políticas públicas. E isso é uma política pública para quem realmente necessita dessa política pública. Que bacana, muito importante tudo isso. Que bom, deputada, obrigada, viu? Obrigada por trazer sua simpatia aqui para a gente, que é sempre um privilégio, mas principalmente por ver o seu trabalho, né? É importante eu observando, em anos observando a Assembleia Legislativa, a gente sempre observava uma coisa mais devagar, mais lenta, mais tranquila, difícil achar um projeto que não tenha sido feito antes, mas se procurar, acha, né, deputada? Se procurar, acha as necessidades por aí diante das pessoas que realmente precisam, né? Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada, Isli, pelo espaço. Obrigada e um bom dia a todos e a todas. Obrigada, bom dia. Olha aí, gente, que bacana, né? Quantas informações importantes que, como a deputada disse, às vezes a gente não tem acesso porque nem sabe que existe. Então, essas informações precisam mesmo chegar às pessoas e que bom ter uma pessoa como a deputada Gleide Ângelo que está conseguindo levar adiante, né? Não só fazer com que as pessoas tenham acesso a essa informação, mas também pessoas específicas que talvez, inclusive, precisem ainda mais do que as outras terem acesso, por exemplo, a essa bolsa de estudo. Que bom! E boa notícia também aí para os artistas. Você que conhece alguém dessa área, né, da cultura, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa ter acesso a essas informações e saber o que é que vem por aí, né? Porque definitivamente não está sendo um ano fácil para quem trabalha com cultura, né, não? Então, muito obrigada, deputada Gleide Ângelo.